compartilhar a tela com o vídeo do outro grupo? Não. Na verdade, como é assíncrono, eu supus que todo mundo, como eu, assistiu ao vídeo do grupo, né? E aí agora a gente só vai debater. Grupo de controle do grupo 6. O que é que vocês... Eu não vou nem comentar, viu? O que é que vocês têm a dizer sobre a apresentação do grupo 6, grupo de controle? Opa, boa noite, professor. Boa noite, Tá Maria. para me ouvir? Sim. Boa noite, todo mundo. Que, na verdade, o grupo de controle é um grupo plúrimo, né? Tantas pessoas, né? São a dupla de controle. A dupla de controle. Muita Mas gente, olha, vocês só foram passados para trás pelo pobre do Fernando, que teve que aguentar sozinho o controle na aula passada, né? Mas diga aí, perdão, eu interrompi você. Não. Maria. Só para dizer, parabenizar o grupo, né? Eu achei que foi super criativo. Foi a ideia de ensinar um podcast, foi maravilhosa. Eu achei que vocês estavam muito seguros. Tipo, se eu não tivesse estudado nada, tipo, não soubesse algumas coisas, nossa, eu diria assim, vocês poderiam estar falando besteira sem pé nem cabeça, que eu falava, nossa, eles estão falando muito, eles sabem de tudo, meu Deus do céu. Juro, eu achei que vocês estavam super seguros, as colocações que vocês trouxeram foram maravilhosas, assim, aquelas críticas do final também me colocaram para pensar em algumas coisas que eu não tinha me atentado, né? Agora sim, eu vou trazer só algumas perguntinhas que, tipo, quando eu li o livro do Souto, eu, tipo, fiquei em dúvida na minha cabeça. Não foi nem tanto em relação à apresentação, mas eu queria trazer aqui para vocês que devem conhecer um pouquinho mais, para a gente debater mais sobre isso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês vocês, logo no primeiro bloco, né, que vocês dividiram em blocos, falaram que o direito alternativo estava na atualidade, foi criado, mas depois ele entrou em decadência. E agora ele está sendo debatido novamente. E é um fato que vem surgindo uma abertura no campo jurídico e uma tentativa de levar o direito às ruas, democratizar o direito. Isso vem ascendendo, assim, super observável, a gente consegue ver isso. Eu sei que esse não é o princípio do direito alternativo, até porque o princípio do direito alternativo é a justiça, principalmente, mas, tipo, se a gente leva em consideração que o Souto, ele propõe a prática do direito alternativo como a redução das dessemelhanças e democratizar o direito é meio que reduzir as dessemelhanças. Ele propõe, né, que quanto mais semelhanças entre a sociedade fica mais harmônica. Vocês acham que, nesse caso, o direito alternativo, ele tende ao crescimento ou a uma queda no futuro? Analisando todo esse contexto de ascensão, de olhar mais para a justiça, questionar as leis injustas e essas coisas, já que ele traz mais esse viés. O que é que vocês acham? Foi notícia. Bom, então, uma coisa que me pegou muito no texto foi essa história dele tentar reduzir as dissemelhanças. E quanto à ascensão e a queda dele, eu fui ler um site que já considerava que ele tinha morrido, entendeu? Tipo, era 2021, aí, hoje o direito alternativo faria 30 anos, entendeu? Era um negócio assim. E aí ele explica que eles têm essa ideia porque depois de um tempo surgiu governos populares que meio que abraçaram as bandeiras do movimento do direito alternativo e tentavam aplicar na prática os direitos humanos, que é uma bandeira bastante pregada. E aí também tem o neopositivismo, que tipo tenta ver além do texto legal. E eu acho que é bem por esse lado, sabe? Eu acho que muita gente acredita realmente que ele está numa queda.
E é assim, né? Eu fico me perguntando, ultimamente a gente está vivendo um governo de extrema-direita, que muitas vezes deixa os direitos humanos realmente de lado. Aí será que não seria a hora do movimento voltar a ascender? Fica aí o questionamento, né? Perfeito, perfeito, Letícia. Deixa eu só complementar. Vocês acham que por que razão é que se diz que o direito alternativo morreu? Quem é que ocupou o lugar dele? Se é que pode-se falar que alguém ocupou o lugar dele. A ideia que eu tive realmente é que foi o neopositivismo, toda essa ideia. Como? De que maneira? Acho que as meninas vão complementar. Pois não. Boa noite. Primeiro, só para dizer que a questão é digna de uma reflexão de dissertação, viu? Muito boa a pergunta. E o complemento do professor nem se fala. Então, só complementando mesmo o que a Letícia falou, inclusive uma crítica que se faz, né, que diz que com o neopositivismo, ele traz esse viés mais flexível e até mais crítico em alguns momentos. Só que aí, quando a gente olha, né, ele está bem voltado para o acontecimento em si, no agora, no presente. Enquanto o direito alternativo, ele faz toda uma leitura acerca da ação humana, da trajetória dessas injustiças, e eu acho que pode até, inclusive, possibilitar a gente ter uma antemão de possíveis casos que podem acontecer injustiças e como a gente pode intervir nesses casos, certo? Só para complemento mesmo. Perfeito. Agora, Ana. Pois não, Ana. Não, professor, era mais ou menos isso que Larissa falou, no sentido de que essa coisa, né, de o direito alternativo morrer. As ideias que ele tanto pregava, as ideias que ele tanto tentou implementar na sociedade, aos poucos elas vão sendo resgatadas. Não dentro do movimento, porque ele perdeu muita força, mas a ideia central de lutar, aquela coisa, né, justiça ainda que contra a lei. Isso ainda é uma questão fundamental e considerando o cenário em que a gente vive, considerando a possibilidade do que está vindo por aí, é cada vez mais necessário continuar levando isso adiante. A ideia de que a gente tem que lutar por uma sociedade que faça realmente valer a justiça, entende? Então, assim, essa coisa do direito alternativo morrendo, de fato, por um lado, sim, o movimento, mas as ideias que ele trazia, esse resgate histórico que ele fez e que foi necessário para, né, desenvolver as outras correntes, isso ainda é muito, muito presente. Perfeito. Mariana, pois não. Complementando isso que a Ana falou, porque eu concordo totalmente. Eu acho que o movimento, assim, ele pode ter diminuído, mas as ideias que ele trouxe, assim, permanecem. Até porque ele surgiu em um momento muito crítico, pelo menos aqui no Brasil. Então, tipo assim, o tempo tá passando e esse questionamento das leis, assim, essa reforma tá acontecendo, só que o movimento não é visto como era naquela época, porque ele foi como, entre aspas, uma novidade. E aí você chega o neopositivismo, que também já vai trazendo essa mentalidade, e aí parece que ele tá apagado. Mas não, a ideia inicial veio dele, entendeu? Eu, pelo menos, fiquei apaixonada por esse movimento, professor, essa corrente. Eu adorei esse tema. Então, eu acho que ele deve muito ascender. E é isso. Perfeito. Rebeca. Boa noite, professor. Boa noite, Boa gente. noite. Só complementando o que as meninas falaram, me desculpe se eu errar aqui alguma coisa, porque eu tô nervosa. Então, só complementando o que as meninas falaram, eu não conhecia direito alternativo antes de fazer o trabalho, e estudando, né, eu me apeguei muito à ideia, achei genial a ideia de que a justiça tem que prevalecer, e mesmo que ele esteja em decadência, vamos botar assim, eu acho que, como o direito natural foi uma base para o direito alternativo pode ser uma base muito interessante para um novo movimento surgir aí, ou alguma coisa que englobe mais ideias e que possa contribuir muito, porque, pelo que eu percebi, as ideias principais do direito alternativo podem sim contribuir muito
para a evolução da sociedade. E que essas ideias, o movimento em si não, mas as ideias centrais, nós não podemos deixar morrer. E temos que estar resgatando, nem que seja para a criação de um novo movimento. É isso. Perfeito, Rebeca. Veja que, às vezes, muitas das críticas que são formuladas a movimentos, a pensamentos, elas são críticas atuais de algo que já aconteceu no passado, né? E, como vocês estão frisando, é importante ver o legado. O que é que isso representou no âmbito da discussão científica do direito, né? Teórica do direito, e colher disso o que realmente é o significado desse movimento, certo? Pedro. Professor, não, acho que só na UFRN tem até um grupo que é focado aí, como o Capitólio, que é focado em resolução de conflitos só utilizando o direito alternativo. Eu esqueci até o nome, mas teve na Semana do Calor que eles apresentaram. Sim, não sabia não. Sabia que existia essa vertente não, né? Acho bem interessante. E aí, complementando o que eu vinha falando, se a gente parar para pensar, a teoria de Karl Marx, que foi formulada e desenvolvida, publicada no século XIX, em muitos aspectos da nossa realidade atual, ela simplesmente não se aplica, ou não, ela não tem a atualidade que muitas vezes os apaixonados marxianos encontram, né? Então, como se Marx desse resposta para tudo. É humanamente impossível, por maior genialidade do pensador de 100, 200, 300 anos atrás, ele não tem como prever toda a complexidade da nossa realidade de hoje. Então, assim, por exemplo, há muita crítica à teoria de Marx pelo fato de ele não ter previsto, por exemplo, pelo menos não diretamente, não especificamente, a importância da libertação das mulheres, por exemplo. Né? Os feminismos não são assuntos da obra de Marx. A questão ambiental, muito reflexamente, há alguns pensadores hoje que se apropriam da teoria marxista para aplicação à defesa do meio ambiente, mas, assim, muitas das preocupações da época de Marx não são refletidas na sua obra e hoje são preocupações atuais, né? O racismo, bem lembrado. Então, pessoal, o direito alternativo também vem nessa esteira. O movimento do direito alternativo teve uma repercussão numa determinada época no nosso país, né? Vocês frisaram bem, tem aquela origem europeia inicial, mas é um movimento que vai se desenvolver aqui no país, é um movimento, pelo menos com esse nome, muito brasileiro, também muito bem situado geograficamente, os juízes gaúchos e os professores que depois vão desenvolver essa teoria na UNB, até hoje, o professor José Geraldo, ele até hoje é um alternativista em atuação, né? Ele ainda fala do direito achado nas ruas, nas suas manifestações teóricas, né? Então, é preciso que a gente veja o que é que esse movimento nos legou e como é que ele ainda pode ser útil para nós. Por mais que muitas das correntes epistemológico-jurídicas tenham se apropriado dessa visão crítica. Quando vocês mencionaram o pós-positivismo, ele fugiu das amarras do positivismo clássico, vamos dizer assim, né, do positivismo lá do século XIX, fazer, olha, vamos a partir dos princípios arejar a interpretação do direito. Mas, de todo modo, o modo de ver o direito como algo destacado da realidade impossibilita uma real modificação nas suas estruturas, certo? Então,
Sinceramente, quando eu assumi a promotoria criminal, eu, no início, assim, me questionava muito qual era o meu papel na sociedade. Era apenas perseguir criminalmente as pessoas. Mas tem uma função importante, que é o controle social. Será? Eu fiquei realmente muito confuso em relação a isso, né? Hoje eu tenho assim, tenho algumas convicções em relação ao meu trabalho, a importância do meu trabalho, e a me mostrar que eu não atuo para o controle social. Eu atuo para a correta aplicação da lei penal. Isso já diz muito, né? Isso já é muito importante, porque no momento em que eu tenho a garantia de que uma lei severa como é a lei penal, ela só vai ser aplicada a partir da observância de várias garantias ao acusado, eu já começo a ter uma visão reflexiva, crítica da minha própria posição, certo? Isso é muito importante, a gente sempre manter a criticidade na nossa postura, nas nossas ações e nos nossos discursos. Isso é um objetivo que a gente coloca lá na disciplina, lá no plano de curso. Se vocês olharem para trás, vão ver lá. Analisar criticamente a nossa realidade, analisar criticamente o nosso direito. Certo? O que mais? Grupo de controle. Eu terminei. Pois não, Sara? Professor, tá me escutando? Estou. O senhor falou sobre esse questionamento com relação ao seu papel e me lembrou muito justamente a ideia que o direito alternativo nos faz pensar acerca da importância de ser um jurista ativo, de ser um jurista que não aplique por aplicar, mas consiga ter justamente uma visão crítica, uma visão de consciência de classe, uma visão de consciência social mesmo, e conseguir justamente mudar as coisas ao seu redor, né? Trazer justiça mesmo, propriamente dita. Então é muito importante ligar essa ideia da atuação jurídica com a ideia de ser ativo mesmo. Tá contribuindo para conseguir uma aplicação, não por si só, não uma aplicação tecnicista, não uma aplicação simplesmente por aplicar, mas uma aplicação que você consiga refletir sobre as consequências dessa aplicação e conseguir, justamente a partir da análise dessa consequência, fazer uma reflexão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso mudar aquilo? Enfim, é sempre muito necessário isso. Perfeito, exatamente, Sara. Grupo de controle. Pronto. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, que eu também, quando eu li o livro, eu fiquei martelando na minha cabeça. No livro, ele fala sobre a prática jurídica do direito alternativo, né? Vocês, do grupo, vocês acham que ela realmente é eficaz para o processo de diminuição da desigualdade entre aspas, né, no mundo, do aumento da semelhança? Você acha que nós caminharíamos para um mundo mais igualitário, mais pacífico, mais equilibrado, como ele fala no livro, se nós praticássemos o direito alternativo? E aí? Acho que eu posso começar respondendo e as meninas vão complementando. Eu acredito que se a gente segue essas bases, a gente teria bons frutos, sim, sobretudo quando a gente fala de uma das vertentes, né, do direito alternativo, que é o instituído relido, quando a gente tem um foco na interpretação mais cuidadosa da norma, sobretudo em tópicos que pode ser brechas ou lacunas que servem para beneficiar uma classe específica, que é justamente quem tem o maior poder aquisitivo. Então, quando a gente faz uso dessa vertente, desse instituído relido, e procura uma justiça social, uma efetivação dos direitos sociais propriamente ditos, eu acredito que sim, que a gente pode amenizar essas desigualdades e trazer frutos positivos. E, inclusive, algo que é falado, assim, sobre direito alternativo, em um dos textos que a gente leu, que não é falado de Souto, mas no de Andrade, que é muito necessário que tenha em mente que só a prática jurídica não vai mudar, assim,
totalmente a realidade, mas que é muito necessário que se junte com outros movimentos sociais, com coletivos, com partidos, com vários movimentos, para que daí, com a prática jurídica, consiga diminuir essa desigualdade. Perfeito. Acho que Beatriz. Complementando o que as meninas falaram, é que o direito alternativo veio exatamente para isso, para a gente olhar melhor, refletir melhor sobre a causa social, para diminuir essas dissemelhanças, né, como o Souto fala. Professor, Oi, Sara. rapidinho, para complementar o que Mariana falou, eu acho que isso é um ponto muito importante, muito chave que o direito alternativo traz, que é necessário para conseguir haver aquela transformação estrutural, sair do âmbito jurídico, porque a mudança por si só, ela vai vir por meio de uma resposta bem mais articulada e bem mais complexa. Ou seja, se juntando como ela falou, organizações sociais, sindicatos, realmente está perto daquelas pessoas que estão precisando, porque eles entendem que a mudança, ela não vai acontecer usando apenas o aspecto jurídico, ela vai acontecer usando o aspecto político também, porque a dinâmica social é assim. A dinâmica social envolve muita questão política, muita questão de classe. Então, a gente não pode ignorar isso, sabe? Se você quer mudar a sociedade, você tem que entendê-la em sua concretude. Você tem que entendê-la na sua dinâmica real, ou seja, numa dinâmica de classe, numa dinâmica política mesmo, de dominados e aqueles que dominam, né? Não tem como fugir. Se você fugir desse tipo de reflexão, você vai achar uma solução que é extremamente abstrata e que não vai ser colocada em prática, sabe? Você não vai conseguir mudar. Perfeito. Rebeca. Professor, só comentando aqui, complementando o que Sara disse, é muito legal, o que eu achei muito legal do direito alternativo. Me desculpa, meu cachorro está chorando aqui, não sei se o senhor está ouvindo. Tô, mas coitado. Perdão, é que ela quer cola, eu não posso. Tem que dar cola. Complementando o que Sara disse, né, sobre a questão do direito alternativo, sair apenas do âmbito jurídico, que uma coisa que eu gostei muito foi que ele traz a importância da educação como meio para chegar nessa sociedade mais igualitária, que a colega fez a pergunta para a gente, né? Sociedade mais igualitária, com paz, com harmonia, e eles usam a educação, eles falam da importância... Perdão. Da importância da educação. Para dar conta disso aí vai ser mais difícil, viu? A importância da educação para atingir essa sociedade, essa nova sociedade. Perfeito. É exatamente isso, Rebeca. Ana. Professor, um comentário sobre isso que Rebeca está falando, de educação. A partir do momento que a gente visualiza o que o direito alternativo fala sobre cumprimento ou não cumprimento de leis, a partir de uma visão um pouco mais humanitária, basta a gente comparar um exemplo de repente, 2 homens cometendo crimes parecidos, sendo que um deles é um homem branco, rico, e o outro é um homem preto, Sim. que veio de comunidade. A partir do momento que a gente analisa a situação pós-cumprimento de pena, como que a sociedade vê essas duas pessoas? Quais são as oportunidades que o homem branco rico vai receber e quais são as oportunidades que o homem preto da comunidade vai receber, ou melhor, não vai receber, porque sempre para ele vai ser negada essa segunda chance, entende? Então, o que o direito alternativo, que às vezes até por alguns é criticado como uma apologia à anomia, não tem a ver com a anomia, e sim com a ideia de que a gente não vai excluir a lei, a gente vai usar a lei para além do que ela significa, de certa forma. A gente vai usar a lei para tentar se ajustar às necessidades das classes menos favorecidas, das classes que foram historicamente dominadas. E aí aquela coisa, né? A pessoa que não conhece a sua história, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, esse resgate é muito importante para o futuro. E como vocês frisaram, existem várias correntes dentro do alternativismo, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais. Acho que, não sei se eu vou abrir logo a palavra para Paulo. Não sei se Paulo vai querer fazer algum questionamento, Paulo. Você quer do controle?
Sim, algumas coisas. Bom, primeiro eu queria falar que eu achei genial a maneira como o trabalho foi apresentado, achei, enfim, muito criativo, muito bem feito e com uma segurança muito interessante, assim, com bastante segurança, né, que vocês apresentaram. Eu até fico um pouco intimidado em apresentar questões, porque eram só professores, né, que participaram do programa. Pois é, mas... se fosse com alunos, eu acho que eu ia ficar um pouco menos intimidado. Mas não, mas aí você vai ter a garantia, você vai ter a garantia de que eles vão ter a resposta, né? Não se imagina que os professores têm resposta para tudo, e a gente, na verdade, só enrola, né? Eles só não sabem do que estão falando há mais tempo, né, do que os alunos. Mas brincadeira, pessoal. Bom, e eu não vou nem falar assim do trabalho em si, é mais uma provocação em termos do texto, né, assim, e do alternativismo. Aliás, o trabalho ele até desmontou algumas impressões que eu tive, porque mostra que tem mais de uma escola, mais de uma perspectiva e tal, né? Ficou um pouco mais plural do que só a visão do Cláudio Souto. Mas se a gente ler só o texto, uma provocaçãozinha que eu vou fazer, assim, né? Eu vou falar, bom, então, eu estou de má vontade com esse autor e eu vou falar o seguinte, em que você está se diferenciando de duas outras escolas? Você está se diferenciando do justnaturalismo como e de uma perspectiva revolucionária como, né? Porque, assim, ele fala que tem um direito só, né? Não existem dois. O que acontece é que, às vezes, o direito ele está contraposto àquilo que a lei coloca. Ou seja, se eu ferrenhamente quisesse falar, não, você é um justnaturalista, a única coisa que você faz é trocar a noção de natureza humana pela noção de ciência, né? Porque ele começou a falar, não, nós estamos baseados na ciência empírica, e ele tentou dar um fundamento. Eu queria perguntar para o grupo, assim, ou se vocês concordam, ou se vocês discordam em relação a isso, se daria para a gente se perguntar, né? Mas em que o alternativismo ele vai se diferenciar do justnaturalismo? Porque tem ali uma maneira de você entender o direito que independe daquilo que está escrito. É um direito que, se for assentado na base da ciência empírica, ele necessariamente é justo, né? Ele dá uma base para a gente se contrapor àquilo que a legislação coloca. Enfim, como que vocês veem assim a especificidade do direito alternativo frente ao justnaturalismo? Diga aí, Sara. Responda aí essa provocação. Essa pergunta é meio complicada, mas eu vou tentar. Eu acho que eu entendi. Eu acredito que a maior diferença que tem é a questão de que o justnaturalismo ele vai analisar a norma por uma perspectiva de natureza. Já o direito alternativo, ele já pega aquela pegada crítica marxista mesmo, de que o direito ele não é algo natural, de que não ele é algo normalizado. Na verdade, ele foi criado justamente para atender às necessidades históricas, políticas, econômicas, sociais da classe burguesa. Então, ele foi criado com um objetivo. Ele não está aqui desde sempre, sabe? Então, eu acho que é essa a diferença. Perfeito. Excelente. Letícia. Pronto, para mim é exatamente o que Sara falou, mas dando uma complementada. Eu acho que é porque o justnaturalismo meio que fala de direitos que nascem incorporados ao homem, tipo direito à vida, que o professor deu até esse exemplo na aula. Enquanto o direito alternativo já tem uma pegada realmente de ciência social, tipo, ele realmente é mais crítico e meio que prevê uma discussão com base na norma positivada, entendeu? Então, eu acho que é bem nesse sentido que Sara falou mesmo. Assim, claro que existem vertentes do alternativismo que eles apregoam uma desconsideração da lei escrita.
Isso aí é possível. Mas aí está dentro daquela ideia do pluralismo jurídico que vocês mencionaram na exposição. Eu acho que chama a atenção também quando vocês apresentam lá, logo no iníciozinho do primeiro bloco, a dicotomia entre código e justiça. E aí a gente vai começar a perceber que, para algumas correntes epistemológico-jurídicas, a justiça ela não se situa dentro da abordagem científica. Por exemplo, o positivismo jurídico, o normativismo kelseniano, eles acham importante falar-se em justiça, mas não no âmbito científico, certo? Talvez na aplicação do direito, na construção do direito, busca-se uma ordem justa, mas o cientista não se miscui nessas questões. A gente já vai ver isso mais forte, a preocupação com a justiça, no justnaturalismo, né? No próprio alternativismo, mas, de alguma maneira, as teorias marxistas não têm muito apego a essa questão da justiça, né? No sentido, pelo menos não a justiça que foi desenhada pelo modelo liberal clássico, obviamente. O justo ele é decorrente da própria percepção do valor do trabalho e da ideia do que interessa no regime capitalista, com vistas à abdicação desse modelo para a construção de um outro. Então, assim, nesse sentido, o comunismo sonhado por Marx, idealizado por Marx, seria um retorno, né, à condição que verdadeiramente vai extinguir as dessemelhanças não naturais. A gente não vai voltar a um comunismo primitivo, mas agora experimentar, na ótica de Marx, um comunismo científico, né? O que mais vocês gostariam de discutir? Maria e Paulo, tem alguma... Oi, não, Paulo, diga aí. Agora vem o segundo momento de má vontade com o autor. Boa, assim que é bom, porque a gente está falando de teorias críticas, né? Não ter críticas às críticas também não tem graça. Assim, porque quando eu li, eu fiquei com essa impressão, eu falava, mas espera aí, você não... pensando, né? Não está enveredando nem pelo justnaturalismo, porque de fato tem essa preocupação, digamos, com a observação empírica, né, da sociedade, não é uma coisa abstrata, né, como falar em Deus ou natureza humana. Mas, por outro lado, ele começa a falar na revolução passiva, na educação. Eu falei, mas, meu amigo, você está querendo como que arrombar a porta sem estragar a fechadura? Né? Ou seja, daí eu fiquei me perguntando numa prática, né, alternativista, parece que, bom, então, se não se trata de romper com a ordem estabelecida, porque isso requer uma certa violência, então a gente tem que atuar nas brechas, então. Daí eu achei interessante a apresentação, porque ela mostrou que existe mais uma perspectiva, né? Existe aqueles que realmente falam, não, é contra a lei mesmo. Só que na perspectiva do Cláudio Souto ficou uma coisa que para mim ficou difícil de entender, né? Eu queria saber, enfim, se o grupo queria fazer algum comentário numa prática assim de alguém que é alternativista, como fazer isso, né? Porque às vezes o que me deu a impressão é que, bom, então eu tenho uma lei, para eu não decidir contra a lei, eu vou ter que aproveitar as brechas, eu vou ter que aproveitar as lacunas que isso aí me dá para eu poder fazer alguma coisa. E se o grupo acredita que isso é suficiente, né? Digamos assim, se não é uma visão muito, muito otimista do autor, falar só na educação, numa coisa pacífica e se dá para a gente... Enfim, qual o potencial, né, de só mexer nas brechas e não de quebrar, digamos, o edifício?
Paulo, você descreveu o que eu estava pensando com relação a esse texto. Eu tive essa mesma impressão de que, meu Deus, como é que vai ocorrer real a concretização de uma realidade mais justa sem haver uma ruptura efetiva? Porque é o que você disse, para acontecer uma ruptura exige em muitos momentos ações radicais, né? Então, eu gostaria que as minhas amigas me ajudassem, porque eu fiquei com essa mesma dúvida. Eu não tenho uma resposta. Só comentando aqui. Ixi, aí tem cada mãozinha levantada aqui. Letícia, Mariana, Rebeca, falem aí. Eu amo um grupo. Então, eu ia falar que eu acho que essa inquietude é meio que inerente a esse movimento, porque é o que a gente até falou na apresentação. Ele tem. São ideias humanitárias bastante interessantes, inclusive eu fiquei bem apegada assim ao movimento, vou ter que me desvencilhar dele depois. Sim. Mas... É importante haver a crítica da crítica, né? Mas assim, eles não têm o conteúdo jurídico preciso. E é exatamente essa crítica que muitas pessoas fazem ao movimento. Tipo, e quem vai fazer isso? Vai ser o juiz? Ele vai ter uma maior liberdade na hora de interpretar? Ele vai dar a ideia dele de justiça nas suas decisões? E é exatamente o questionamento do movimento, eu acho que é esse. Eu não sei, eu não vou saber responder, Paulo. Perfeito, é isso mesmo. Não, mas é só o que vocês sentiram, né? Assim, a Sara falou uma coisa que eu também achei. Eu falei, coragem, né? Vamos falar em quebrar essas estruturas. Sim, e o texto, a gente estudou outro texto para a elaboração desse trabalho, que é o texto de Lédio. Ele é muito, muito, muito interessante, professor. E aí só que ele também, ele fala das vertentes e tal, mas ele também não dá uma ideia da prática, sabe? Deixa muito em aberto. Professor Lédio Rosa, ele faleceu recentemente, há 2 anos, eu acho. Foi até candidato a senador na eleição de 2018. Imaginem que ele não foi eleito, né? Porque 2018 foi um ano meio diferente. O que mais? Rebeca e Mariana estão aqui com a mão levantada. Eu fiquei muito inquieta com isso também, me incomodou muito, porque para mim o texto ele começa de jeito bem radicalzão, assim, e aí quando vai chegando no final vai uma coisa meio uma esquerda cirandeira, um negócio assim. Aí, mas assim, quando você lê esse outro texto que Letícia mencionou, eu achei ele muito melhor, apesar de não ter uma ideia tão forte de como seria na prática. Tem uma das correntes que, para mim, é a mais radical e que eu achei mais interessante, que é a de subverter ao direito hegemônico, que ele acredita que você cometendo faltas menores, delitos menores contra o sistema jurídico hegemônico, para que daí o direito alternativo ele consiga chegar, tomar o poder desse direito hegemônico, assim, sabe? Eu achei o mais interessante porque eu achei o mais radical e para mim é o que faz mais sentido nesse contexto que a gente tá, porque eu não acho que de um jeito de paz e amor a gente vai conseguir conquistar uma coisa assim, mas é isso aí. Perfeito. Rebeca. Não, só complementando o que as meninas disseram, realmente foi algo que, principalmente na minha fala, né, que eu cheguei a falar que para o direito alternativo, né, não adianta uma violência muito grande, que uma violência muito grande pode prevenir uma violência maior, mas continua sendo violência. Mas eu acho que se não fossem ao longo, né, da história humana essas revoluções um pouquinho mais violentas, como, por exemplo, o sufrágio, né, para as mulheres, Sim. eu não estaria possivelmente com o meu direito de votar se não fosse por esse movimento, e não foi um movimento tranquilo, vamos dizer assim. Faltou, eu acho, realmente essa parte no direito alternativo. Claro que nós temos sempre que tentar escolher o caminho mais pacífico, mas às vezes vai dar, né, para fazer isso. E eu acho que é uma possível crítica, sim, ao direito alternativo, essa. Perfeito. João, depois Sara. Professor, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ótimo. Só relembrando, a gente pegou alguns casos práticos que aconteceram no Brasil, e eu acho que um que vale salientar é um caso de roubo na Bahia, em que o juiz meio que pega os valores sociais humanitários e deixa à frente da lei escrita em si.
onde... Das melancias? Isso. No caso do Mudinho, onde ele foi pego em flagrante furtando, e ao invés de ser preso, o juiz recomendou ele procurar trabalho, estudo, enfim, como a gente falou, que o caminho do alternativismo é a reconstrução da educação. E eu acho que vale salientar bastante, porque é um caso bem prático que deixou bem claro assim, para a gente as ideias do alternativismo. E a prática em si de como o juiz poderia executar isso, que também no livro a gente tem uma parte muito teórica. Eu acho que isso aí relacionou bastante, que a gente já viu na prática como funciona e como isso pode ajudar a sociedade. Perfeito. Lembrem-se que o uso alternativo do direito, né, o direito alternativo, vai nascer como uma prática judicial no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, eles começaram da prática, efetivamente. Depois eles começaram a desenvolver teorias ao redor dessa prática. Mas aí você fez menção à sentença da Bahia. Eu me lembrei de uma outra que até abri aqui para vocês verem o que poderia ser a concretização do uso alternativo do direito. Eu vou ler para vocês bem rapidamente, mas é apenas para ilustrar. É o caso de um furto de melancia. Né? A pessoa que furtou 2 melancias, 2 homens furtaram as melancias, aí começa assim, vou ler aqui para vocês a decisão na íntegra. O promotor, na ocasião, ele opinou pela manutenção da prisão dos 2, né? E é uma coisa que eu estava refletindo aqui. Eu estou assistindo Mindhunter, né, a série. O promotor sempre é um pé no saco, né? Assim, é um caba que é um cri-cri, é um caba chato, é um caba que desfaz a investigação policial, né? É muito cruel a forma como... Ou então é porque a gente é assim mesmo, né? Mas, enfim, o promotor, nesse caso, opinou pela manutenção da prisão dos caras. Aí o juiz disse, para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia invocar inúmeros fundamentos. Os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda, Gandhi, direito natural, princípio da insignificação bagatela, princípio da intervenção mínima, princípio do direito alternativo, o furto famélico, a injustiça da prisão de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais em contraposição à liberdade de engravatados que sonegam milhões dos cofres públicos, o risco de se colocar os indiciados em uma universidade do crime, que são as penitenciárias. Eu poderia sustentar que 2 melancias não enriquecem nem empobrecem qualquer pessoa. Eu poderia aproveitar para fazer um discurso contra a situação econômica brasileira, que mantém 95% da população sobrevivendo com o mínimo necessário. Eu poderia brandir minha ira contra os neoliberais, consenso de Washington, cartilha demagógica de esquerda, utopia do socialismo, colonização europeia. Eu poderia dizer que isso aí é porque a sentença é um pouco antiga. George Bush joga bilhões de dólares em bombas na cabeça dos iraquianos, enquanto bilhões de seres humanos passam fome pela terra. E aí, cadê a justiça? Poderia mesmo admitir minha mediocridade por não saber argumentar diante de tamanha obviedade. Tantas são as possibilidades que eu ousarei agir em total desprezo às normas técnicas. Não vou apontar nenhum desses argumentos, desses fundamentos, como razão de decidir. Simplesmente mandarei soltar os indiciados. Quem quiser, que escolha o motivo. Espeçam-se os avarais, intimem-se. E aí assina o juiz Rafael Gonçalves de Paula, juiz de direito de Tocantins. É muito contundente essa decisão, né? Obviamente, ele expôs de uma maneira, mas ele deu vários fundamentos para a sua decisão. Não é uma decisão sem fundamento. Ele apenas, acho que ele realçou a sua indignação diante daquela situação, e aí colocou dessa forma. Mas é só para ilustrar, ele fez menção, inclusive, expressa ao direito alternativo, né? Uma maneira de concretização dessa teoria. Pois não, Leila? Professor, assim, eu não consigo tirar da mente o caso da mulher que foi presa porque roubou os miojos e a Coca-Cola. Então, tipo, querendo ou não, sempre associou aquele caso. E aí, assim,
essa questão que eu acho meio complicada também do direito alternativo é porque, por exemplo, como esse caso que João citou, que o juiz soltou o mudinho lá, e alegou que era porque ele era fruto da sociedade e tal, e tal, e tal. Só que, assim, isso entra muito naquela questão que eu não estou me lembrando o termo agora, mas, assim, são situações praticamente iguais, mas são julgadas de formas diferentes. Sim. E, assim, querendo ou não, o caso do Mudinho, ele entraria numa situação maior, porque ele é reincidente várias vezes. Sim. E ele foi preso em flagrante. E, no caso da mulher, o Ministério Público, eu acho, não me lembro agora direito, pediu a prisão, tipo, não autorizou a soltura, acho que foi uma coisa assim, porque ela era reincidente pela segunda vez. Então, quer dizer, ok, está se usando os argumentos do direito alternativo, da questão da sociedade e tal, mas ele não é aplicado em unanimidade, entende? Tipo, nossa, minha cabeça explodiu com esse negócio, eu fiquei, meu Deus, como assim? E é isso, então... eu me esqueci a pergunta de Paulo agora, eu ia associar alguma coisa a essa pergunta de Paulo, mas deu branco agora que eu tô nervosa. Não, mas excelente a sua colocação, Leila. E isso nos mostra o seguinte, as respostas que a gente procura, muitas vezes, que são respostas que, para muitas pessoas, são respostas simples, porque você vai dizer o seguinte, aplica a lei é igual para todo mundo, né? Grande falácia, né? A lei não é igual para todo mundo, a lei não é para todos. A lei, principalmente a lei penal, ela é dirigida diferenciadamente. Mas abstratamente assim, mas abstratamente eu não estou falando apenas nesse ponto, eu quero saber como é que ela se aplica, né? E na prática a lei ela tem destinos diferenciados. Aí você vai poder desenvolver o seguinte questionamento. Bom, ou eu posso, de um lado, aplicar a lei para todos, que aí eu vou acabar com a dessemelhança, né? Ou eu posso simplesmente dar eu vou ser bonzinho com as pessoas, assim, poxa, por causa de uma melancia, ou por causa de um miojo, né? Isso aí não vai fazer mal a ninguém, não vai fazer diferença para ninguém. Eu estou orientando um discente que vai desenvolver, vai escrever, está pesquisando sobre a questão do furto famélico, né? O furto para saciar a própria fome. E aí uma das questões que a gente vai ter que enfrentar é a seguinte: a pessoa que é livre de uma percepção criminal, porque está furtando, eu estou falando de furto, não estou falando de violência, né? Estou falando da subtração sem violência. Ele apenas retirou lá do supermercado e guardou, escondeu e foi embora. Ou então ele pegou, uma pessoa estava dando sopa, ele pegou uma comida e saiu correndo com um pacote de bolos. Se ela fizer reiteradamente, isso não poderia chamar a atenção do ordenamento jurídico, do direito penal, dizendo, olha, essa pessoa está agindo como se fosse uma irresponsável penal, como se tivesse uma carta branca do próprio sistema para fazer o que quisesse enquanto tivesse fome. Até que ponto isso poderia representar um desarranjo no ordenamento jurídico para que as pessoas se vissem motivadas ou, pelo menos, albergadas quando elas cometem um fato dessa natureza. Entende? Essa não é uma questão simples. Por isso é que existe o estudo do direito. Por isso que a gente está estudando e debatendo aqui. Outra questão importante sobre o alternativismo, sobre o direito alternativo, né? Deixa eu ver aqui. Jean Valjean, exatamente. Le Chaminé, né? Pardon, Le Chaminé. E aí, perfeito. Outra questão importante em relação ao direito alternativo, pessoal, é que muitas vezes a crítica é feita a esse movimento como se fosse não sei se vocês vão se recordar, mas a gente
usou um texto anteriormente de Goffredo Telles Júnior que detonava o direito alternativo, como se fosse assim uma ditadura judicial, né, uma anarquia judicial. Porque o juiz, eu quero decidir, eu tenho pena de fulano, vou decidir assim, vou livrar fulano. E é preciso ter em mente que a gente está falando em teoria científica, certo? Quando o juiz solta por peninha, ele não necessariamente usa teoria científica alguma. Ele pode dizer apenas, olha, eu acho que não vem ao caso punir e acabou-se, certo? Mas para que eu possa ter alguma segurança na teoria do direito alternativo, eu preciso que ela constitua uma teoria. Então, daí a importância de toda a produção científica que seguiu a esse movimento na década de 90, né? E ela foi muito frutífera. Até hoje, vários professores daquela escola, principalmente do direito achado nas ruas, eles continuam produzindo, continuam escrevendo, continuam publicando livros sobre essa teoria. Porque apenas com a teoria, apenas pensando cientificamente esses problemas, é que a gente pode dar uma solução, vamos dizer assim, mais perene para essas perplexidades. Certo? O que mais? Oi, Nelson. Professor, e eu acho que é muito importante que justamente o direito alternativo, ele está sempre, os intelectuais, as pessoas do movimento estão sempre se aprofundando nessa teoria científica, tentando sempre acrescentar e fundamentar mesmo, porque a objetividade da prática jurídica é muito importante, mas não no sentido de ser objetivo formal. Tem que ser objetivo no sentido de enxergar as circunstâncias específicas, não aplicar a lei de forma genérica, de qualquer forma, de uma forma que esqueça as especificidades, sabe? Você tem que ser objetivo no sentido de entender o que é que está acontecendo naquela situação. Você ter uma reflexão crítica mesmo no momento que você for julgar certos casos. Então, eu acho que isso tem muita essa crítica de achar que o direito alternativo é muito livre, que o juiz vai ter livre interpretação, mas não. O que está sendo levantado é que essa interpretação ela deve ser totalmente ligada a um certo fim específico, que é justamente analisar as questões específicas e usar a lei de uma forma justa. É isso, não tem nada a ver com uma anarquia, com a liberdade, sabe? Não tem nada a ver, né? A gente não tá querendo... A gente, tô me incluindo. Foi o modo de falar, Olha aí, desculpa. tá vendo? A galera que estuda o direito alternativo quer propor isso, né? A importância de Exato. enxergar muito além do que está escrito. Exatamente. Não vou nem dizer excelente, porque Rebeca me fez uma cobrança aqui, dizendo que eu não falo excelente quando ela faz as colocações, né? Eu vou resgatar, eu vou assistir a todos os vídeos, desde a primeira aula, para ver se essa sua afirmação... É brincadeira, professor, por favor, não me reprove. Não, Rebeca, excelente suas colocações, viu? Se eu não disse antes expressamente, eu estou dizendo agora. Mariana já está prevendo aqui o seu destino. Larissa. Professor, só um adendo na fala da Sara, que inclusive eu acho que o Paulo também comentou no chat, né, que o texto que o senhor mencionou, do Goffredo, ele fala bem do direito alternativo como a vertente que não quer usar lei, né? E daí eu lembro de um trecho que ele coloca até o título heresia. E aí tem um momento que ele diz assim, vocês do direito alternativo acham que a lei não serve para nada, mas no momento que as coisas assim começam a ficar difíceis, vocês vão recorrer à lei, porque é o que tem. E a gente vê que não é bem assim, né? O intuito do direito alternativo, ele não é simplesmente vamos pegar a lei e jogar no lixo, não é isso. A gente sabe que a lei, muitas vezes ela não consegue chegar os pontos que a gente necessita, né, para a justiça social. E é nesse intuito, é nesse campo que o direito alternativo vai atuar. Exatamente, Clarice. Isso mesmo.
Para evitar falar excelente aqui. Poxa, professor, Vamos quando lá. foi eu, não Ô, falou professor. excelente, não, rapaz. Faz isso comigo, não, que o pessoal fica com ódio de mim. Não, brincadeira, pessoal. Só para descontrair aqui na quinta-feira, né, em mês de janeiro, dia 20 de janeiro, a gente discutindo aqui direito alternativo, mas é isso. Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, pessoal, assim, em relação ao livro, em relação à apresentação? Vou aqui dizer que, olha, foi excelente esse momento, né? Foi muito bom a gente conseguir fazer esse debate, acho que foi muito produtivo, e vou fazer um apanhado do seminário como um todo, vou dizer apenas o meu sentimento agora, na próxima aula eu vou falar mais detalhadamente sobre os critérios de avaliação, e sobre, assim, algumas sugestões, né, como é que vocês poderiam melhorar, mas de antemão já vou adiantar que foi uma experiência muito rica, gratificante para mim, que bolei um modo diferente esse semestre de desenvolver esse seminário, o seminário que eu desenvolvo, que eu assim, bolei, né, embrionariamente há 22 anos quase, e esse ano com algumas modificações, e que realmente vocês fizeram jus a essas expectativas que eu depositei, e me deparei com resultados muito satisfatórios. Primeiro, e principalmente, para que vocês tenham a compreensão de que é possível pensar teoricamente o direito, né? Refletir cientificamente o direito de diversas maneiras diferentes. E que é preciso também deixar claro que a prática ela só pode ser digna desse nome se a gente se funda numa teoria, né? A praxis sem a theoros, ela não tem sentido. E quando vocês efetivamente se virem diante das suas profissões dentro do direito, nunca se esqueçam de que, para motivar as suas posições particulares, as suas decisões diárias, vocês não olvidem a importância da teoria, certo? Da reflexão científica mais cuidadosa do próprio direito, certo? Porque é esse nosso papel como estudioso do direito, fazer um julgamento cada vez mais rico, cada vez mais completo, certo? E não, mas vocês é que merecem as excelências, viu? Eu agradeço muito, pessoal, mas eu vou concluir aqui, certo? Pois não, José?